Então vamos lá. A primeira coisa aqui é fazer com que apareça a nossa tabela. A nossa tabela ela está sendo chamada aqui em cima, vamos ver dentro dessa div, ó, como tabela fornecedores load. Agora, quem traz essa tabela? Aqui embaixo, toda vez que ela é chamada, vamos supor que, por exemplo, quando você elimina, depois eu vou explicar isso aqui, quando nós eliminamos, olha aqui, nós temos o nome dela ó, sendo carregada, mas nesse caso está clientes, então vou só trocar aqui para não ter problema, tabela fornecedores, e aqui depois nós alteramos essas, posso até fazer aqui direto, ó, tabela fornecedores. Ok, que não vai estar na pasta de clientes, sim na pasta de fornecedores. Pronto, eu vou pegar essa estrutura, porque ela existe em outros locais, e vou copiar para que eu possa também aplicar. Então, vou pegar aqui que já está com a referência certa. Isso vai ser feito também quando eu salvar. Ó, percebam aqui que ele está dando tabela clientes, eu não quero que ele carregue a tabela clientes. Isso aqui, ao ler o documento, não é quando eu cliquei em botão nenhum, é ao ler o documento, ó. Ele está carregando. Então, ao ler o documento, em vez de carregar a tabela clientes, eu quero que ele carregue agora a tabela fornecedores. Depois que eu adiciono informações também aqui embaixo, ó, em vez de carregar a tabela clientes, você tem que carregar a tabela fornecedores. E ao excluir também, a mesma coisa. Então, aqui embaixo nós temos um botãozinho para adicionar, que faz a atualização. Aqui, então, quando eu atualizar, também ele tem que fazer o load na tabela de fornecedores e são somente essas as informações aqui. Vou dar um Ctrl S, claro que eu vou vir nessas funções aqui também explicando para vocês, mas basicamente quando eu atualizo, ó, pronto, ao ler o documento eu já tenho as informações. Mas cadê os meus botões para me abrir a modal? Não tem. Por que não tem? Porque eu não adicionei nenhum registro. O meu campo, a minha tabela de fornecedores do banco de dados está nula, está vazia, não tem informações. Só vai recuperar aqui para mim quando eu tiver registro. Então, vamos primeiro agora adicionar os registros. Quem dispara a informação para adicionar? O botão salvar. Então, o botão salvar se chama btn adicionar fornecedores. Aqui embaixo, dentro dos scripts, nós já vimos adicionar dados. Nós depois vamos vir para essa de eliminar que está como cliente. Nós vamos alterar aqui a de exclusão. E um pouquinho mais para baixo, nós temos aqui uma função que, ao ler o documento, carrega para mim a tabela de fornecedores, é o que nós acabamos de testar, e quando eu clicar no btn adicionar cliente, que não é mais cliente e sim fornecedor, deixa eu até confirmar aqui em cima se é fornecedor ou fornecedores, fornecedor, então, btn, vou até copiar o nome dele, adicionar fornecedores, está no plural, então vamos lá. Quando eu clicar no botão btn adicionar fornecedores, pronto, ele vai, então, verificar para mim se existem campos vazios. Se existir campos vazios, nesse caso, ele vai utilizar o alertify para me dar uma mensagem chamada preencha os campos. Só que se existir campos vazios, não no formulário de clientes, e sim no formulário de fornecedores. Então, cuidado com as referências, é aquilo que eu falei. Se você trocou lá em cima, troca aqui embaixo. Ó. A mesma coisa, se tiver, então, algum campo vazio, manda com o alertify preencher os campos. Também foi mostrado para vocês. Aqui, ó, nós vamos pegar os dados que foram recebidos do formulário de fornecedores e dar um serialize neles, que é o quê? Todas as informações que foram enviadas daquele formulário serão serializadas via JSON. E essas informações, então, serão passadas para esta URL aqui, ó, procedimentos, fornecedores, ok, adicionar fornecedores. Ou poderia ser somente adicionar, como eu falei, aí eu não teria que ficar trocando todas essas referências. Então, isso aí é importante vocês irem adaptando. Vamos então para o adicionar fornecedores.php. Adicionar fornecedores.php está com as referências de clientes, porque nós estamos reaproveitando classe e pegamos essa classe de clientes. A seção do ID usuário é necessária. Por quê? Porque quando eu adicionar um novo fornecedor, assim como eu adicionei o cliente, assim como vai ser no produto e vendas, eu tenho que saber qual usuário é aquele. Então aqui eu pego a seção dele e pego via seção o ID dele. Bacana. Aqui eu crio um objeto que vai ser da minha classe de fornecedores, para que eu possa associar e trazer qualquer método daquela classe. Já expliquei isso. E pego aqui, crio uma variável do tipo array, que armazena informações. Falo que no campo 0, que é no primeiro campo dela, no campo que corresponde ao 0, que é o campo inicial, ele vai armazenar o ID do usuário. No campo 1 é o nome, no campo 2 sobrenome e assim por diante. Bacana. E essas informações vão ser passadas para uma função chamada adicionar cliente,
que eu não vou colocar cliente, eu vou deixar somente adicionar para que eu não tenha que ficar depois modificando essas referências. Aonde está essa função adicionar? No meu objeto. Quem é meu objeto? A classe de fornecedores. Então, nós vamos para a função de adicionar na próxima aula e vamos também aí, né, programar essa função.